Paz, meus caros irmãos, mais uma vez eu estou aqui para dizer para vocês que o motivo desta pequena gravação aqui é responder um comentário de um irmão que entrou no meu canal. Alguém pode dizer assim, você é uma pessoa pública, você tem que suportar. Mas irmãos, eu suporto, mas tem coisas que a gente é obrigado a esclarecer por causa dos outros que estão inscritos no canal. Eu fui aqui acusado que eu cobro dízimo. Irmãos, é um absurdo. É porque essa pessoa que viu lá escrito pastor e acha que eu cobro dízimo. Irmão, esse título não quer dizer nada, irmão. Você deveria de assistir o vídeo do nosso irmão Valdir lá de Matão, que ele vai explicar para você o que é pastor, o que é presbítero, o que é ancião. Ele é ancião da sua igreja. Vai lá ver, pergunta. Será que você disse que a palavra lá é guiada por Deus, não é? Não é guiada por Deus a palavra lá? Então vai escutar a palavra que ele pregou, entra na internet e veja o que ele pregou. Agora, quanto ao cobrar dízimo ou não cobrar, irmãos, isso é uma coisa que você não deveria fazer, porque você não está mexendo com a minha pessoa. Uma que eu não cobro dízimo, mas aí você atacou uma classe inteirinha de pastores que cobram o dízimo. E daí? Tem pastores que... Eu conheço pastores, sim, que cobram o dízimo. Conheço. Ah, mas não é bíblico? Bom, irmão, você pode achar o que você quiser achar. Pergunte para eles onde que eles acharam. Eu não vou explicar, perder o meu tempo aqui para ficar explicando para você. Eu acho que você deveria ler mais a Bíblia. E outra coisa, um ancião ganha muito mais do que um pastor, sabia? Você não sabia? Ah, então você ganhava? Eu não ganhava. Dependendo a posição do ancião, né? Se um ancião bem velho, ele já tem até cartão corporativo. Você não sabia disso? Agora eu te pergunto, você sabe qual o valor que tem nesse cartão corporativo? O seu ancião aí é bem transparente para dizer para a igreja que ele tem um cartão corporativo, vamos dizer, no valor de 70 mil, de 50 mil? Ele fala isso para você? Então, irmãos, por favor, não venha falar o que você não sabe, irmão. Eu nunca tive dinheiro de dízimo, eu não cobro dízimo de ninguém, irmão. E outra coisa que eu quero dizer para você, eu não estou falando mal da congregação. Olha ele aí de novo falando mal. Irmão, eu estou falando uma passagem que está acontecendo no mundo. Existe sim uma federação. Você não é obrigado a acreditar em mim, pesquise. Mas por que você colocou isso na internet? Isso é um problema particular meu. Eu tenho pessoas que eu conheço que eu não quero que se percam. Ou que sejam enganadas. Certo? Você pensa que eu não gosto de vários irmãos lá? Pelo amor de Deus, eu tenho amizades com irmãos lá, irmão. Ter amizade não quer dizer que eu estou concordando com aquilo que a pessoa faz. Eu já atendi presídios, irmão. Sabe o que é atender um presídio? É você entrar lá dentro, com segurança máxima, onde está cheio de bandidos perigosíssimos. Eu não ficava do lado de fora, não. Me colocavam lá dentro do raio, lá dentro onde estava, chama raio, onde estavam os delinquentes, não, os reeducandos, tinha que chamar, né? Porque eu não podia falar bandido. Reeducando, né? Veja bem, irmão. Quando eu saía, às vezes eu encontrava uma mãe de um reeducando daquele. Nós tínhamos um compromisso de atender, mas não podíamos levar nenhuma informação ou uma carta, qualquer coisa, isso não. Mas nós entrávamos e às vezes a mãe daquele detento perguntava, como é que está o meu filho, como é que está... Isso já aconteceu com outros, né? Eu não me lembro, eu não me recordo se... Eu acho que aconteceu comigo uma vez só. Está tudo bem. Está tudo bem. Pronto. E você pergunta para uma mãe dessa se ela ama o filho dela. Ela vai dizer que ama. Ela ama de todo o coração. Você pergunta para ela se ela está de acordo com aquilo que o filho dela fez. Ela vai dizer que não. Irmão, é assim sou eu. Eu amo os irmãos da congregação, mas não estou de acordo com coisas que estão ocorrendo, heresias e outras coisas mais. Eu peço para você estudar, irmão, sobre... Estudar, você não pode estudar, né? Eu já esqueci que tem ensinamento que não pode estudar. Eu não sei de onde veio isso, mas tudo bem. Foi Deus, né? O Senhor Jesus falou que era para estudar e o Espírito Santo falou que era para estudar e o ancião falou que não.
então você deixa de ouvir o Espírito Santo e vai ouvir o ancião. É assim, mais ou menos, que funciona. Aí você vai dizer que eu estou falando mal. A Bíblia, irmãos, ela chegou até nós, e outros aí chegaram dizendo que, isso aí já passou uns dias, mas eu fiz uma gravação, ele parou de entrar aí. Que ser teólogo, essas coisas, gastar dinheiro para estudar teologia, que não sei o quê, isso era coisa do diabo. Pelo amor de Deus, irmão, falar uma coisa dessa, olha, sinceramente, irmão, a pessoa falar uma coisa dessa, isso aí chega até, olha, isso é um cúmulo. Para começar, a Bíblia que você usa João Ferreira de Almeida, sabe quem fez copiou ela do grego para o português, ou que traduziu ela do latim para o alemão, né, irmão? Foi um teólogo. Quem foi que traduziu a Bíblia? João Ferreira de Almeida, que você tem essa. João Ferreira de Almeida foi um jovem criado dentro da Igreja Católica. Eu até pensei que até errei esses dias, um irmão me corrigiu, agradeço. Porque eu não sou dono da razão, eu também erro, eu não sou super-homem, eu não tenho uma mente superdotada. Você acha que a pessoa não erra? Certo, irmão? É impossível a pessoa não errar, né? E indiferente de você, eu não falo que eu tenho falta, eu falo que eu tenho pecado mesmo, porque eu nunca vi isso aí escrito. João, lá numa das suas epístolas, falou assim: se dissermos que não pecamos, nós mentimos e enganamos-nos a nós mesmos, e o Espírito Santo não está em nós. Então eu não quero estar enquadrado nisso aí. Ah, mas você vai num outro versículo na frente que fala: o Filho de Deus não peca. É verdade, mas você tem que ver a tradução, como é que ele traduziu. Você sabia que tem dois tipos de tradução, a dinâmica e a panorâmica? Vai no original grego, você vai ver que aquilo significa também não permanece no pecado. Então seria assim: o Filho de Deus não permanece no pecado. É isso que quer dizer. Então, se você tem o Espírito de Deus, você comete algum erro, um pecado assim, você não vai permanecer no pecado, porque você vai ter o Espírito de Deus que vai comover o teu coração, promovendo um arrependimento, irmão. Não existe homem que não peque. Ah, eu não peco, eu sou santo. Ah, você é santo. Eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso. Ah, não. Louvado seja Deus, irmão. Só que você pensa que adulterar o que é? É só ter relações? Você está enganado. Se você olhar para uma mulher, disse o Senhor Jesus, e atentar nela, cobiçando-a, no seu coração você já começou. Para Deus você já é adúltero, irmão. Você sabia dessa? Eu sei tanta coisa sobre isso, e graças a Deus, enquanto eu fui ancião, eu nunca sentei ninguém, mas muito pelo contrário, eu ajudei as pessoas a se levantarem. O que eu não estou vendo hoje. Tá? Se você, meu caro irmão, que colocou tudo isso aí, escreveu para mim aí, cometer um errozinho desse tamanho assim, vai falar para o seu ancião para você ver o que acontece. Experimenta. Ele vai te cortar a liberdade e vai mandar você sentar no último banco, aí você vai dizer que eu tenho razão. Interessante que pra gente, a gente é pecador, a gente é isso, a gente é aquilo, e a gente também tem dublê. Eu vou te explicar para você. Domingo passado, o meu dublê estava lá no Brasil, num lugar lá, almoçando na casa de um irmão. Uma caríssima irmã, que eu gosto muito dela, uma senhora já de idade, que ela não tem nada a ver com isso, ela pensa igual a mim, os filhos dela também, eu tenho grande estima. Ela soube que eu estava lá e me ligou, né? Diz ela, ela me ligou aqui, né? Ligou no meu telefone pensando que eu estava no Brasil, não é? Aí ela disse: irmão, vem na minha casa. O irmão veio aqui, não vai vir na minha casa? Eu falei: irmã, está enganada, irmão, não estou aí, estou em Portugal. Não, mas o irmão almoçou na casa do fulano, disse que estava uma festa. Eu falei: eu, irmã? É. Comentário na cidade inteira, naquele bairro inteiro estava, vou dizer na cidade, mas naquele bairro inteiro estava que eu estava lá. A mente de vocês, irmão, infelizmente, por estar desocupada, eu fico aqui, ó, lendo a Bíblia, e alguém fala que eu não tenho o que fazer. Enquanto vocês fazendo alguma coisa, às vezes ficam pensando, a mente vazia é a oficina do diabo, irmão. Pensa nas coisas de Deus, vai orar. Eu estou apenas tentando ajudar aqueles que estão sendo enganados, irmão. Eu não citei nomes de ninguém. Você não pega os meus vídeos e vê se eu falo o nome de algum ancião seu. E olha que eu poderia falar, porque eu sei coisas de arrepiar os cabelos, irmão.
Mas isso para mim não interessa, cada um vai dar conta diante de Deus, entendeu? Agora entrar no meu canal, falar que eu cobro dízimo, eu só estou respondendo mais por causa disso, porque os meus inscritos vão achar, ué, mas ele cobra dízimo? Porque tem muita gente que não me conhece. Está entrando agora. Então para vocês que são meus inscritos, saiba que eu não cobro dízimo. Para começar, eu tenho comunhão sim com uma igreja lá uma comunhão com os irmãos, porque afinal de contas eu tenho amigos lá de Londres, tenho comunhão com outros irmãos até da congregação que pensam igualzinho a mim, estão lá por misericórdia, que não suportam mais, tá? E não é um só, nem dois. Eu recebo telefonemas aqui do Brasil inteiro. Infelizmente, eu fico contente com isso? Não, eu acho isso aí uma coisa infeliz, irmão, porque eu não gostaria que fosse assim. Pessoas que querem se suicidar. Esses dias mesmo eu conversei com um jovem que está morando aqui em Portugal. Ele era da congregação. E um ancião falou uma coisa para ele estava enfermo. O que aconteceu? Ele pensou em se matar, irmão. Porque a pessoa está em cima de um pedestal, achando que é Deus, e fala com uma voz assim, aquela voz gosmenta, como se fosse Deus vai orar, irmão. Deus não está nisso aí, acho que é o inimigo. Assim, pronto, a pessoa põe na cabeça, não, o diabo está comigo mesmo, a mente da pessoa está meio fraca, coitado, está passando muita tribulação. Um irmão, eu fiquei até com pena, porque é um irmão que eu vi que é amoroso, um irmão fez uma pergunta, o ancião já pôs ele no inferno, não respondeu direito, e ele falou para mim que pensou em se suicidar, porque achava que Deus não era mais com ele. Graças a Deus, Deus me deu uma luz para falar com ele, não faz isso. Esse não é o primeiro, tá, irmão? Esse não é o primeiro. Esse, pelo menos, Deus me deu a graça, por misericórdia, que eu não sou nada, de livrá-lo do suicídio. Mas se nós formos olhar, eu tenho recebido, irmãos, vários e vários reclamações de pessoas que estão se suicidando por causa de doutrinas de demônios. Eu posso dizer bem assim. Porque o Senhor Jesus não veio aqui para ensinar ninguém a se suicidar. Certo, irmão? Quando a pessoa vai num culto, ele não deve sair com esse espírito. O que ele foi buscar lá? Quer dizer, ele vai na igreja para buscar o quê? O espírito de suicida? Irmão, é isso que vai fazer lá? Aí você acha que eu estou falando mal? Irmão, falar mal é quando a gente cita o nome da pessoa. Eu estou falando coisas que aconteceram e eu posso provar. Eu posso provar isso que eu estou falando. Só que tem uma coisa, irmãos, eu não quero mexer. Eu quero anunciar o evangelho, como eu tenho anunciado, e combater heresias aonde elas estiverem. Independente de ser congregação, ser esta ou ser aquela. Eu, como pertenci só 21 anos no presbitério de ancião, mais 12 de cooperador de jovens, faz a conta aí, bom, são 33, mais 5 de cooperador, 38 anos no ministério, certo? 38 anos, ia dar quase 40, ia dar 39 alguma coisa, porque eu atendi também sem ser oficializado. Quase 40 anos porque eu atendi sem ser oficializado. Em 59 anos, quer dizer, a partir dos 19 anos eu já atendia, irmão, se você quer saber. Eu já sabia coisas, só que eu nunca falei. Eu tenho documentos que eu nunca coloquei na internet, inclusive da federação. Se a congregação sabe, eles não vão dizer nunca para você. Agora, eles vão dizer assim, não, a congregação está numa federação, não adianta, irmão. Só que o ancião vai explicar diferente, ele vai dizer para você que a federação é para facilitar envio de coleta. Isso daí, irmão, mas se você pegar e entrar lá no Google e procurar lá, Fulton Sheen, escreve aí, irmão, pelo amor de Deus, entra lá, Fulton Sheen nasceu em 1908. Lê todo o artigo, não fica pulando. Tem um artigo é longo. Já que você tem tempo de ficar vendo o meu vídeo inteirinho, você vai lá e lê o artigo. Você vai chegar num lugar que vai falar assim, a igreja do anticristo. Ou vai estar escrito, as federações do anticristo. E vai dizer assim, nos últimos dias surgirão uma federação que vai unir as igrejas e vai ter um intercâmbio, contato, né? Umas com as outras, tem até um nome, irmão, que eu me esqueci agora, um interdiálogo, né?
Diálogo interreligioso, seria assim. Para poder conversar a respeito das metas da nova ordem mundial, certo? E uma dessas é que esse CNPJ, pode me chamar de mentiroso, irmão, isso aí você pode chamar o que você quiser. Você é obrigado. Tem uma irmã que é do meu canal, falou que é mentira, mas ela só falou isso. Eu não fiquei bravo, tá lá. Ela tem direito de achar que é mentira. Agora, fazer uma carta e dizer que eu estou cobrando dízimo, aí eu tenho que me defender, não é, irmão? Porque você está falando, aí você está colocando eu diante de uma situação com os meus inscritos. Eu já falei para eles que eu não cobro dízimo, dá a impressão que você me conhece, que eu nem sei quem que você é, você colocou um nome lá. Agora sim, se você tiver coragem, dá o nome do seu ancião, eu converso com ele, tá? Dá o nome da sua comum, eu vou conversar, pode marcar um dia, eu ligo para o seu ancião, para nós conversarmos com você junto, e eu vou pedir para ele te dar um conselho para você não entrar nos canais dessas pessoas que falam isso que eu estou falando. Porque você está dando motivo para mim fazer vídeo. Eu não quero. Eu quero que os meus vídeos sejam de estudo bíblico, entendeu? Que não envolva a congregação. Mas você está fazendo, eu vou ver. Todos os vídeos que vocês estão vendo aí da congregação, quem está fazendo eu fazer, são os próprios que entram aí. Que um me chama de serpente porque a teologia não sei o quê, porque a teologia é coisa do diabo. Pelo amor de Deus, irmão. Teologia é uma ciência. Ah, mas tel quer dizer Deus, logia quer dizer estudo. Irmão, mas isso é visto pelos teólogos como uma ciência. Que tipo de ciência? Uma ciência que estuda o relacionamento de Deus com os homens e o relacionamento dos homens com Deus. É um estudo, quer dizer, vai da forma que você interpretar esse estudo. Por exemplo, como eu tenho que me comportar? Qual a forma mais correta? Eu sou calvinista, sou armeniano, eu sou uma pessoa agnóstico. Porque, por exemplo, a congregação, ela puxa para o agnosticismo e nem sabe. Puxa para a doutrina dos nicolaítas, Por quê? Eu provo. Pega o seminário 4, você tem Inário 4 na sua casa? Pega o seu Inário 4, leia os pontos de doutrina, o primeiro ponto. Você vai, eu não vou ter nem Inário, porque eu já tenho de cor isso, tá, irmão? Eu fui ancião há muito tempo, está escrito assim, ó, número 4. Nós cremos na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Pega o número 5. Ah, e outra coisa, logo vai vir o número 6, já me informaram, tá? Não sei quando, semana que vem, mas já está sendo programado já o número 6, tá? Não sei por que tão rápido, né? Então, no número 5 diz assim: nós cremos na inteira Bíblia como contendo, olha só, a palavra de Deus. Mas o que tem isso? Irmão, o que tem isso? Viu como você não entende? Desde o momento que você coloca esse contendo, você coloca em xeque tudo que está escrito. Porque eu vou te perguntar o que é e o que não é na palavra de Deus. O que é de Deus e o que não é. Se está contendo, eu quero pregar só a palavra de Deus. Me explica onde eu vou pregar. Porque eu não quero pregar o que foi contido. Eu quero pregar a palavra. Aquilo que foi acrescentado que não é a palavra, eu não quero. Me explica onde eu tenho que pregar. Não é mais o Espírito Santo que rege, então? Ah, mas está escrito aqui, houve erro ali. Está escrito que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Lá na frente, Deus não se arrependeu mais. Irmão, você sabia que existe uma palavra hebraica que ela tem um significado que nós não conseguimos interpretar? Então já veio o irmão perguntar para mim, mas está escrito lá, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E lá na frente está escrito, Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí? Está errado, então está errado. Não está errado, irmão. Isso é uma maneira de tradução. No hebraico não existe essa palavra, irmão. Não existe esse negócio de arrependimento. É diferente. A palavra que estava ali, só para você ter uma ideia, ela significa isso aqui. Eu vou tentar demonstrar para você. Eu tinha até o nome da palavra aqui, mas infelizmente eu tenho livros de hebraico, mas aqui eu não vim preparado para isso. Mas é só para você entender. Eu devia te dizer a palavra em hebraico. Vamos supor que eu estou aqui agora e faça isso. O que significa isso? Ou eu levei um susto, ou eu senti uma dor no meu coração, ou eu fiquei muito triste, abalado,
Entendeu? Ou eu me arrependi. Olha quanta coisa isso aí. Foi isso que Deus fez. Ele olhou para o homem e fez... Como é que ele ia escrever? O que ele ia escrever? Ele não sabia. Ele tem uma palavra que significa esse suspiro. Então o que ele fez? Nesse lugar, ele colocou arrependeu-se. Só isso. Não para fazer uma ponte no texto. Mas na verdade, significava isso. Ó. Aí você vai lá em Moisés, que está dizendo assim, o Senhor, se eu for falar com eles, o que eu direi? Qual é o teu nome? O Senhor não, nunca o Senhor ia falar, eu sou o que sou, irmão. Mas no português tem que ser assim, para nós entendermos. Porque no hebraico não existe a primeira pessoa no eu, irmão. Porque o judeu ele não acredita que ele tem nada. Tudo é de Deus. Então quando eu vou falar, eu tenho uma casa, eu não vou falar eu tenho uma casa. Se eu transliterar isso, eu vou ter que falar assim, existe uma casa para mim. Eu tenho uma esposa. Eu não tenho esposa. Existe uma esposa para mim. Por que existe? Porque enquanto eu viver, ela existe para mim, irmão. Ninguém tem nada. Ah, eu tenho um carro. Existe um carro para mim. Então, como Deus falou com ele, se fosse no hebraico? Eu serei o que serei. Por quê? Eu serei. O serei tem algum início? Não tem início, nem tem fim. Deus é infinito. Irmãos, mas como nós temos que transliterar para o português, ficaria uma coisa sem nexo. Então não está errado, eu não estou dizendo que está errado falar eu sou o que sou. Eu estou querendo mostrar para você que para você vir questionar alguma coisa, você tem que saber. Você disse que eu cobro dízimo. Eu digo para você que eu não cobro, mas eu digo para você que tem anciães que ganham muito mais, compram casas, ganham carros, ganham apartamentos. Tem pastores que eu conheço aqui, que até para pagar o aluguel da igreja, estão ralando e não conseguem, irmão. Ah, mas aqui no Brasil fulano roubou isso, o fulano... Irmão, eu estou pouco me importando, eu estou aqui em Portugal, não tem nada a ver com o Brasil, irmão. Agora a congregação ela tem uma diretriz, ela parece o Vaticano, ela não fez o que o Franciscão falou, certo? Primeiro ela não fez. O Franciscão não queria uma igreja que tomasse conta de todas. Faz o seguinte, procura o irmão Itamar lá de Curitiba, de Pinhais, e pergunta para ele, tem um livro lá que explica. O Franciscão, ele queria igrejas locais, mas os irmãos do Braz não fizeram o que ele queria. Eles fizeram uma igreja que tomasse conta de toda a igreja. E precisou agora, por último, foi exigido, certo, que essas igrejas teriam que fazer parte da ONU. E eu estava na reunião quando foi levado o CNPJ da congregação para a ONU. E não vem dizer para mim que é mentira, porque o saudoso irmão Arnon, não sei se você já ouviu falar, caríssimo irmão, não tenho nada contra ele, Deus já levou, Deus que tem ele em bom lugar, levantou numa reunião que eu estava e falou lá, o CNPJ da congregação já está na ONU. Por que esse CNPJ está na ONU, irmão? Porque as federações, quando chegar bem pertinho que o homem do pecado vai se manifestar, ele vai ter uma cadeira na ONU, que é o chifre pequeno. E ele vai dominar sobre todos os povos, nações e línguas. Inclusive, não vai ser necessário ele mudar a liturgia do teu culto, se o culto lá, se alguém já assinou. Agora, tem igrejas aqui que não assinaram. Inclusive, igrejas de outras denominações. Igreja que eu não vou falar, porque eu sei, conheço as pessoas e tudo, mas eu não vou falar. Não interessa. Cada um responde por que é seu. Agora eu digo para você, meu caríssimo irmão, não fale o que você não sabe, tá bom? Se você quiser conversar comigo, tem aí meu e-mail, manda um e-mail, marca uma live comigo, não tem problema, mas não para nós discutir, para nós conversar, certo? Eu não estou aqui para discutir com você. Não desejo o teu mal, não quero o teu mal, mas eu peço que você não faça mais isso, colocar que eu cobro dízimo, que é mentira, você está cometendo uma mentira, certo? Agora, o que eu estou falando, eu estou embasado em documentos, eu gostaria que não fosse, estou sendo sincero, eu gostaria que não fosse. Eu gostaria que tivesse tido alguma coisa que não fosse. Estou sendo sincero, mas infelizmente
Eu tenho feito buscas e tenho encontrado. A única coisa que desapareceu foi no estado de São Paulo, né? Mas nós sabemos também que alguns irmãos do Brás estiveram junto com Geraldo Alckmin, que é maçom, né? Acho que ele tem um grau muito elevado. Faz o seguinte, você acha que ele não é maçom também, Geraldo Alckmin? Que tirou fotografia com os irmãos. Você lembra de uma fotografia que saiu rodando aí? Vai no computador, que ele prometeu que ia dar ônibus para levar no Brás, aquela coisa toda. Eu vi a reportagem, irmão. Os irmãos ficaram todos contentes. Agora entrou na... Vocês são tão... Será que vocês são tão inocentes assim? Vê quem é o Geraldo Alckmin. Não estou falando mal dele. Ele tem a vida dele. Mas vê de onde ele vem. Ele vem de uma sociedade secreta. Coloca lá, Geraldo Alckmin e maçonaria. Você já vai ver ele fazendo uma palestra dentro de uma loja maçônica. E depois você vai ver ele junto com os irmãos do Brás, com o diácono, ancião lá conversando. Tirou uma foto e todo mundo bateu palma. Vocês veem como vocês não estudam, como vocês não buscam? Irmão, pelo amor de Deus, eu só vou pedir uma coisa. Mais uma vez, comprem Bíblias. Será que eu estou errado? Comprem Bíblias. Leiam a Bíblia. Se for possível, coma a Bíblia. No sentido não de comer o papel, pelo amor de Deus. Vai te fazer mal. Você leia até você decorar. Porque já está saindo uma Bíblia corrigida pela inteligência artificial. E ela vai sair com diferente, sem nenhum tipo de pecado. Vai valer tudo. Homem casar com... Enfim, tudo que você pensar que não presta vai estar deliberado. Eu sei, tivemos aqui a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco esteve aqui. Então vai ser uma igreja assim, ó, sem Cristo, que nem Fulton Sheen escreveu. Infelizmente, vocês não estão enxergando isso. Agora eu estou falando, vocês falam que eu falo mal. Então, o que eu vou fazer, né? Vou ficar quieto? Eu falei para o Senhor hoje, eu não vou falar mais, Senhor, nesse assunto. Fui orar, o Senhor falou, não, prega o que eu estou te mandando. Se os irmãos acharem que eu não devo falar, irmãos, os irmãos aqui do meu canal, os irmãos acharem que eu tenho que parar de falar isso aí, olha, o canal é por causa disso. Se os irmãos acharem que eu tenho que parar, é por causa disso e por causa do evangelho. Então eu vou dizer para os irmãos, fala para mim, se tiver aí 50, se tiver mais de 20, mais de 50, que falar para mim parar, eu paro esse canal e abro de outra coisa. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.